Olá pessoal, Mahara Bortolotti aqui. Enfim, chegamos à nossa terceira videoaula. Hoje a gente vai aprender o bolo caseiro de oncinha, que é aquele todo pintadinho por fora e fica meio mesclado por dentro, tá? Eu vou ensinar a oncinha, mas vocês podem tirar dessa ideia e fazer o desenho que vocês quiserem, fazerem a oncinha na cor que vocês quiserem a partir do que eu vou ensinar hoje, tá? Eu vou ensinar hoje outra massa, uma massa feita, que pode ser feita no liquidificador também, tá? Então ela é bem fácil, bem prática, tá? Eu já estou aqui com meus ingredientes, mas antes quero falar para você, se você não assistiu ainda a nossa videoaula número 1 e a número 2, pausa este vídeo, vai lá, assiste as nossas outras duas videoaulas para você não ficar por fora de nada, porque cada videoaula tem as suas dicas particulares. Cada videoaula eu ensinei um bolo caseiro. Na primeira eu ensinei o bolo caseiro de ninho com Nutella. Na segunda eu ensinei o nosso bolo caseiro de churros, maravilhoso. E hoje eu vou estar ensinando o bolo caseiro de oncinha, então não perde nenhuma videoaula. Sexta-feira as nossas videoaulas são retiradas do ar, então aproveita, assiste, anota tudo, presta bastante atenção. Lembrando também que na quinta-feira as nossas receitas escritas serão liberadas dentro do grupo, então eu vou estar passando as receitas em ml, em xícaras, em gramas, tá? Para não restar dúvidas, também vou estar passando mais informações lá dentro. E lembrando do principal, hoje foi liberado o link de compra da nossa super apostila Bolo Caseiros da Vovó com Mahara Bortolotti. Esse é o nosso super primeiríssimo lançamento dessa apostila. Então eu espero que vocês aproveitem, o preço tá maravilhoso para esse lançamento, de R$ 97,00 por R$ 49,90. O pessoal que fez a reserva já recebeu o link de compra com prioridade, muitos já adquiriram, tá? Quero agradecer então e dar as boas-vindas aos novos alunos, pois quem adquire as nossas apostilas se torna, né, nossos alunos e também ganha o meu suporte, né, no WhatsApp, ou seja, qualquer dúvida que os alunos tiverem referente a essa apostila e aos bônus dessa apostila, vão poder estar tirando direto comigo no WhatsApp todas as dúvidas, tá? Então, ter alguém com quem contar na hora da dúvida é muito importante. É às vezes mais importante até que a própria receita, é ter o professor ali disponível para te ajudar no momento que surge uma dúvida, ou até mesmo para te encorajar a seguir em diante, para te falar uma opinião sincera se o teu trabalho está legal, se tu está fazendo tudo certo. Isso é muito importante e poucas pessoas disponibilizam isso. Aliás, nenhuma outra profissional disponibiliza os conteúdos gratuitos que eu e minha equipe disponibilizamos dentro dos grupos de WhatsApp. Você não vai encontrar em outro lugar um conteúdo rico desse, gratuitamente, né? E apostilas com conteúdos tão maravilhosos por preços tão acessíveis para que todo mundo possa estar adquirindo. Então, corre lá, junto com a videoaula de hoje foi liberado o link de compra, é um link em azulzinho, é só clicar em cima e você vai ser direcionado para a página onde vai estar todas as informações da nossa apostila, os bônus, a forma de pagamento, pode ser parcelado no cartão de crédito em até 5 vezes, ou você pode fazer no boleto bancário à vista, tá, gente? Então, lembrando também que as nossas apostilas, elas são digitais em PDF, após o pagamento elas são enviadas para o teu e-mail, tá? Que é o local mais seguro para você estar recebendo um conteúdo maravilhoso como esse. Ok? Então, garante a tua vaga, que dura pouquinho, tá? Vamos começar com a nossa receita de hoje, então? Vamos lá, então? Para a nossa receita de hoje, que é uma massa base também, a gente vai utilizar 4 ovos. Vamos colocando tudo no liquidificador. 1,5 xícaras de açúcar refinado. 200 ml de leite. De óleo, coloquei agora 200 ml de óleo. Agora sim, 150 ml de leite. Vou colocar também 1 colher de sopa de essência de baunilha.
É opcional, se você não quiser, não precisa colocar, porque como é uma receita que leva só 4 ovos, não tem perigo de ficar cheirando a ovo, que nem muitas pessoas têm medo, né? Ah, o cheiro de ovo. Não, não tem cheiro de ovo. Coloquei. Eu tô utilizando a essência de baunilha escurinha, mas tem a branca também, se você quiser que a sua massa fique mais branquinha, tá? E agora eu vou bater em velocidade alta até que os ingredientes se misturem, tá? Vai dar uns 3 minutinhos mais ou menos e depois a outra parte a gente faz manualmente. Vamos lá? Pronto, pessoal. Bati aqui a nossa super mistura. Vou abrir devagarinho aqui o nosso liquidificador. E a nossa mistura agora eu vou despejar aqui dentro, tá? Vou colocar aqui. E agora vou adicionar aos poucos a nossa farinha. E também já vou colocar o nosso fermento, uma colher de sopa de fermento, tá? Então vamos lá. Uma colher de sopa de fermento. Até aqui tudo bem, né? Tudo calmo. E agora a gente vai adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Aos poucos. Essa é uma massa que ela não fica tão firme, tá? Peguei o meu fouet e agora eu vou misturando devagarinho, tá? Até a minha massa ficar toda homogênea. Vou adicionando a farinha, sem pressa, tudo muito calmo. Massa que é finalizada assim na mão, não tem pressa. A gente bate, a gente mistura, na verdade, os ingredientes para finalizar. Essa daqui é uma das massas que eu utilizo para fazer minhas mini tortas também. O pessoal gosta muito. É uma massa bem versátil, tá? Dá para fazer bastante coisa com ela. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, já terminei de misturar a nossa massa. Tem que misturar bem para não ficar resíduo de farinha, nem do fermento. Ela não fica uma massa grossa, que nem as massas anteriores que eu ensinei a vocês, mas ela é uma massa maravilhosa também, tá? Também é bem consistente, só não é dura e pesada que nem a outra, tá? Eu tô aqui com a minha massa, eu vou assar em 2 assadeiras de 17 por 8. Vou botar nosso liquidificador pra cá. Colocar aqui, porque ainda tem coisas importantes pra gente fazer, que agora que vai chegar a parte legal da massa. Lembrando que você pode fazer essa massa também na batedeira se você quiser, mas a maioria das pessoas utiliza do liquidificador porque fica muito mais prático. Agora, estou aqui com a minha manga de confeitar. Vou cortar a pontinha dela. Vou utilizar um biquinho que tem só um furinho mínimo assim na ponta. Pode ser qualquer bico que tenha um furinho pequeno, tá? Então vou cortar aqui a pontinha da minha manga. Vou colocar esse bico. E o outro saco que eu vou utilizar, eu não vou colocar bico nenhum, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê. Nesse aqui eu coloquei, vou cortar um pouquinho mais a minha manga. Pronto, coloquei. A outra manga eu deixo fechadinha, porque eu ainda não preenchi com massa. E agora eu vou pegar um pouquinho dessa massa e vou colocar num recipiente. Um pouquinho.
um recipiente, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Coloquei uma quantia aqui e agora essa quantia aqui eu vou colocar um pouquinho, uma colherinha pequenininha de cacau 50%, porque eu quero que ela fique no tom marrom, tá? Então eu pego uma colher e vou colocar um pouquinho de cacau. Botar pouquinho, vá colocando de pouquinho em pouquinho e testando até que fique marronzinho, tá? Peguei, vou colocar aqui e com a própria colher eu misturo na massa aqui, tá? Coloquei e misturo para ver se vai ficar no tom marronzinho que eu preciso, ó. A gente precisa ter essas três cores. Vou pegar uma outra colherinha. Nós precisamos ter essas três cores, marrom, a cor da massa base branca e mais o preto, para poder ter o efeito da oncinha no nosso bolo. Coloquei mais um pouquinho, que eu quero um marronzinho um pouquinho mais escuro. Assim já vai ficar bom. Ó, esse tomzinho de marrom aqui já dá uma diferença bem grande da nossa massa base branca. Misturei essa parte aqui, misturo bem para desmanchar as pelotinhas. Já tenho a parte marrom pronta. Para fazer o preto, não precisa ser muito, tá? Porque o preto é só, a gente faz só o contorno da oncinha. Depois vocês vão entender quando eu botar a câmera para perto e fazer junto com vocês. Agora, separei um pouquinho de massa aqui no vidrinho, mesma coisa. E vou vir com corante em gel preto, eu tô utilizando o em gel da Mix, tá? E vou tingir essa minha massa de preto. Bem pretinha, tá, gente? Coloquei essa quantidade aqui. Vamos ver, vou misturar com a colherinha. Vamos ver se vai ficar bem pretinha a minha massa. Se ela não fica bem pretinha, ó, ficou bem pretinha. Se ela não fica uma massa bem pretinha, depois, quando ela sair do forno, ela vai ficar com um tom de verde. Então tem que ser bem pretinha mesmo a massa para ficar exatamente o desenho da oncinha. Ó, gente, ficou bem pretinha, coloquei uma quantidade, poderia ter sido menos corante preto. Não vai interferir na nossa massa, no crescimento, nada disso, tá? Ó, fiz o preto. Então agora o principal já tenho pronto aqui, que é a minha massa marronzinha, a branca e a pretinha, tá? Vou guardando aqui pro lado. E agora eu vou começar a preencher as minhas mangas. Vou preencher todas as mangas com as três cores de massa e volto para mostrar para vocês. Vou preencher igual eu preenchi na nossa primeira videoaula lá com a Nutella. Vou botar dentro de um, principalmente esse preto que tá mais líquido um pouco, dentro de um copo. Um copo assim, tá, pessoal? Coloco aqui dentro, só para poder firmar a manga, ó. Coloco o saco por fora e assim não tenho risco nenhum aqui. Então, vou colocar minha massa preta aqui. Coloquei, não vou colocar muito. A mesma coisa agora com a outra manga. Como eu não vou utilizar bico nela, eu vou só cortar a pontinha para trabalhar. Ó, coloquei. Vou botar a marronzinha aqui. Essa massa, ela dá um trabalhinho nas primeiras vezes que você faz, que você não tá acostumado a fazer, mas depois que você pegar o jeito, ter as mangas tudo separadinha, você vai fazer muito bem. Botei marrom aqui, o preto, e agora eu vou pegar também uma manga grande, vou trabalhar com a branca também na manga, tá? Agora a manga grande, vou colocar aqui, para trabalhar com a branca também. Aí vai ficar tudo arrumadinho aqui, mais fácil de eu fazer a oncinha. Tudo que é mais bonito e diferente, dá mais trabalho, né, gente? Faz parte, isso é normal. Vamos colocar a massa branca aqui. Essa massa também vai render uns 2 bolos de oncinha, tá? Aqui, eu vou fazer um com vocês, depois o outro
eu faço também igual, para o nosso vídeo não ficar muito longo, né? Porque, ó, massa branca dentro da manga, massa marrom e massa preta. Quase tudo pronto para a gente começar o nosso desenho. Agora, essa parte, eu vou puxar a câmera para perto. Primeiro eu vou passar o meu desmoldante. Tá? E vou passar em forno pré-aquecido de 180 graus. Se o seu forno for fraquinho, pode ser 200 graus, tá? Vou mostrar para vocês o resultado. Uma forma eu vou fazer com desmoldante e a outra eu vou enfarinhar. Vou passar a manteiga e enfarinhar com a farinha, tá? Porque esse modelo de bolo, eu já fiz alguns testes. Eu notei que ficou melhor a que tava com farinha. Vou mostrar para vocês depois o resultado das duas, tá? Então, vou botar uma aqui, o desmoldante, bem pouquinho, porque a gente precisa desenhar na forma agora. Agora é uma brincadeira. Eu vou colocar bem pouquinho. E a outra forma, cadê a tampa? Eu vou fazer de modo antigo, que nem a gente fazia antigamente. Voltando aqui, pessoal, untei uma forma com o desmoldante, como eu havia falado para vocês. E a outra da maneira, né, tradicional, enfarinhada com a farinha, passei a margarina nela, tá? Então, eu vou começar com essa daqui. Já tô com o meu bico aqui. O bico preto é o que vai fazer o desenho. Com o preto aqui, vou fazendo os desenhos dentro da forma, tá? Ó. É desenho bem de oncinha. Faz um desenhozinho assim, meio tortinho. Altinho assim de massa. Um desenho ali, vou fazer outro. Ó, é um desenho tortinho, que nem a onça mesmo ela. É meio... Não, é retinho, né? Vamos fazer outro aqui. Ó, faz um assim. Outro assim. Ó, assim. Outro assim. Vai ser um redondinho. Ó, gente. E vai fazendo os desenhos na forma. Faz também na lateral. Um círculo, faz assim. Ó, e vamos desenhando toda a forma, tá? Tem que fazer os desenhos pretinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem que fazer com o marrom. Ó, o marrom tá aqui, eu vou cortar agora uma pontinha só dele, ó. Cortar uma pontinha também. Uma pontinha fininha da massa marrom. E agora eu vou preencher esse meio com a massa marrom, ó. Aperto. E preencho de massa marrom esse meinho, ó. Onde está o desenho. Ó, preencho de massa marrom. Conseguiram acompanhar? Aqui também. Preencho. Ó. Preencho aqui também. E vou preenchendo os espaços de dentro do desenho preto com a massa marrom. Se vocês quiserem utilizar também a nossa massa a base de margarina, ela é um pouquinho mais firme. De repente vocês vão se sentir mais seguros para trabalhar com ela fazendo o bolo de oncinha. Mas como eu gosto muito dessa massa também à base de óleo, eu quis mostrar com essa daqui. Preenchendo o buraquinho ali. Aqui na parede também da forma. Aqui também no cantinho. Vou fazer mais uns desenhos. Mais uns desenhos preto. Aqui na volta da forma. Quanto mais desenho tiver em preto, melhor. Fiz mais uns desenhos. Agora eu venho preenchendo com marrom. E agora, depois disso, é que vai entrar a nossa massa base branca. Porque ela também é fundamental. Se não tiver ela, não dá o efeito das três cores. Preencher aqui esse outro buraquinho. Esse outro aqui. E agora a gente vai... Esses espaços todos, a gente vai preencher com a branca. Né? Ó, também não tô utilizando o bico. Agora os espaços em branco, eu uso a branca, ó. Ó, vou preenchendo com a minha massa branca. Ó, pode tapar o desenho, não tem problema nenhum. Ele já se posicionou na forma. E agora a gente vai preenchendo os espaços.
Deixa eu limpar aqui minha manga. Preencher tudo. Tapar, né? Tapei bem. Agora a gente faz a mesma coisa. Sempre, sempre. Vai dar um pouquinho de sujeira, porque o corante preto, ele é danadinho. Isso faz parte. Vamos lá. Faz o desenho. Depois, quando você cortar, essas partes do meio vão aparecer. Faz o desenho. Os desenhos são aleatórios, não tem ordem, não tem o tamanho certo. Mas tem que ter bastante. Senão não vai dar graça. Entendeu? E preenchemos novamente com o marrom. Os espacinhos do preto. Estão conseguindo acompanhar? Depois também nas receitas escritas vai estar também o passo a passo. Agora, assim já dá pra ver que vai ficando o desenho de tigrinha dentro, né? Agora vamos preencher com a branca. A branca a gente sempre preenche tudo. Por isso que é importante trabalhar com a manga, com esse tipo de bolo, porque é um trabalho muito manual, gente. Não é muito fácil, né? É possível, né? Se você tiver tempo, tiver paciência, vai sair um belo resultado. Se você não tiver tempo, é melhor não fazer. Terminando de tapar a nossa primeira camada. Tapa tudo. Vou fazer mais uma camada de tigrinha. Coloquei. Agora vamos no marrom de novo. Preenchendo os espaços. Lembrando que essa massa aqui virou uma massinha de chocolate. Então ela vai ter um sabor especial também. Esse bolo vai ter um sabor especial por ainda contar no meio alguns pedaços com a massa de chocolate. Vamos fazer agora, pessoal, o último desenho. Fazer bem grossinho. Depois eu vou fazer uma outra forminha menor. Eu mostro o resultado das duas depois de pronta. Vamos rechear agora com marrom. Fazer o desenho e tentar fazer o máximo certinho. Esse aqui já deu. Ó, gente, fica toda desenhadinha assim. Agora eu vou fazer a outra forminha menor. Que no fim a minha massa vai dar para uma forminha um pouquinho menor que essa, porque eu quero que fique mais alta. E esse aqui também vai ficar alto. E depois eu volto para mostrar o resultado dos dois para vocês, tá? Dessa forma aqui que a gente acabou de fazer. E de uma menorzinha que eu vou fazer também, tá? Bom, pessoal, voltando aqui com as nossas massinhas assadas. Eu fiz a pequenininha também e a maior que eu fiz junto com vocês. Vou tentar desenformar eles agora. Estão bem quentes. Olha que lindo ficou esse aqui, ficou mais branquinho. Olha como cresce o desenho depois que assa o bolo. E aqui o pequenininho, que ficou mais douradinho, que a forminha menor sempre assa mais, ó. Mas os dois com a mesma, foram feitos do mesmo jeito. Vamos ver se eu consigo desenformar. Esse daqui sai, que é o fundo removível. Vamos ver a grande. Aham. Vou tentar desenformar ela aqui, porque estão quentes. Vou tirar com todo carinho. Olha que lindo. Todo pintadinho. O preto tem que ser bem preto, senão ele não fica assim, fica verde. Ó, a lateral também. E quando cortar, ele também vai estar bem tigradinho. Olha. Não tem mistério, não é verdade? Porém, é chatinho um pouco de fazer, porque tem várias etapas, tem que tingir, né? De preto, de marrom.
depois fazer todo o desenho passo a passo na forma, mas o resultado fica lindo. Ó, na lateral você jura que não vai sair também os desenhos, mas sai. Depois no final também daqui da nossa videoaula vai mostrar eles cortadinho para vocês. Deixa eu tentar desenformar o menorzinho agora. Vamos tirar o menorzinho. É só a forma que tá quente, ele não tá muito. Passar a faquinha aqui. Bem devagarinho. Pra não machucar a nossa massinha. Vou colocar aqui. Passar um pouquinho da faquinha aqui. Só para ele se soltar. Porque eu não quero machucar a minha massinha. Olha, tigradinho. Vou botar aqui no dourado. Olha, ficou uma miniatura de bolinho de oncinha também. Viu, gente? Rendeu essas duas forminhas. Ele acaba sendo um bolo que a gente utiliza um pouquinho mais de massa, porque eu quis fazer ele mais alto, mas você pode fazer ele mais baixinho. Aí ele vai render mais a massa. Tem que dosar bem a quantidade de preto, que no fim acabou sobrando parte preta, que eu acabei tingindo massa demais, poderia ter sido menos. Mas é que a gente quer fazer o máximo de tigrinho que der, né, por fora, o máximo desses pintadinhos. Gostaram, gente, do nosso bolo? Agora eu quero conversar com vocês sobre um assunto importante, que é a precificação desses bolos. Como é que eu sei que valor eu posso estar cobrando num bolo caseiro, tá? Aqui eu tô com uns bolos, né? Esse daqui, ele é um bolo para ser vendido assim mesmo, porque a graça dele é o desenho por fora, né? Então é um bolo que eu não vou gastar com cobertura, por exemplo, diferente do de churros, do de ninho, né? O de ninho ainda é um que se torna mais caro porque tem a Nutella, né? Porque tem gente que ainda coloca Nutella no buraquinho do meio do bolo, né? Então vai mais Nutella ainda. Então eu vou falar para vocês como é que eu faço para calcular e para chegar no valor que eu devo cobrar nos meus bolos caseiros. Vou dar um exemplo. Este bolo aqui, vou dar o exemplo do maior, tá? Eu sei que este bolo aqui para mim, a massa, porque no fim ele acaba sendo só a massa, você vai ter que cobrar mais pelo trabalho manual que você tem, né? É quase um artesanato, né, gente? Então, você tem que valorizar o seu trabalho. Ele não vai cobertura, porém, ele me dá muito mais trabalho. Eu perco muito mais tempo fazendo esse tipo de bolo do que os outros bolos caseiros, por exemplo, que eu ensinei para vocês aqui nessa semana do curso gratuito. Então, aqui neste bolo, eu vou ter gasto na base de R$4, R$3 para fazer essa massa. Eu vou arredondar para R$4. R$4 mais a embalagem, R$6 vai me custar esse bolo caseirinho. Como é que valor eu sei que eu devo cobrar neste bolo se eu gastei R$6? Gente, tudo que eu trabalho, eu faço a multiplicação por 3. A multiplicação por 3 é você pegar o valor do custo do seu bolo, ou seja, aqui foi R$6, e multiplicar por 3. Então, se eu gastei R$6, quanto que eu devo cobrar neste bolo caseirinho? R$18, tá, gente? Então, você tem que fazer este cálculo. O valor do custo vezes 3. A primeira parte é o custo, que você tem que repor os R$6. A segunda parte é a sua mão de obra, que daí cabe a você saber quanto que você vai cobrar a sua mão de obra. E a terceira parte da multiplicação é aqueles gastos que a gente não consegue calcular, mas que a gente deve colocar no papel também. Que os gastos são esses, Mahara? São os gastos invisíveis, né? Aqueles que a gente não tem como saber o valor correto, que é a água, que a gente gasta muita mais água depois que a gente começa a trabalhar com confeitaria em casa. A gente gasta muito mais água lavando louça, detergente também vai muito mais, o gás também vai muito mais, a luz,
dependendo se você vai trabalhar com forno elétrico ou a gás no seu fogão, gasolina para ir atrás dos ingredientes ou o transporte do ônibus. Então, tudo isso faz parte dos gastos invisíveis, aqueles que a gente não consegue saber o valor exato. Eu não sei quanto é que eu gastei de gás para assar essa massa, por exemplo, ou quanto de luz. Então, entra nos gastos invisíveis. Então, essa terceira multiplicação, né, entra para os gastos invisíveis. Então, se eu gastei 6, multiplico por 3, vai dar 18. Eu sei que o valor correto para mim cobrar neste bolo caseiro é R$18. Vou estar tendo um ganho legal, justo, não vou estar perdendo de maneira nenhuma e ainda é um valor legal para o meu cliente pagar, tá? Se você quiser valorizar ainda mais a sua mão de obra, você pode arredondar para R$20, tá ok? Então, tudo eu faço a multiplicação por 3. Seja para trabalhar com meus bolos caseiros, seja brigadeiro gourmet, bolo no pote, mini torta, bolos grandes de encomendas. Tudo eu faço na multiplicação por 3. E dá super certo. Mas se você está começando agora, por exemplo, ai, Mahara, se eu fizer a multiplicação por 3, aqui na minha cidade as pessoas não vão querer pagar, vai achar muito caro. Então, você pode começar fazendo a multiplicação por 2. Eu comecei fazendo menos que a multiplicação por 2 quando eu comecei a vender bolos aqui na minha cidade, há mais de 4 anos atrás. Não era muito bom, porque eu não lucrava quase nada. Mas eu não me arrependo nem por um minuto. Por quê? Porque foi assim que eu conquistei a minha clientela. Foi assim que eu fui de pouquinho em pouquinho, cada dia um a mais, conquistando os meus clientes. Por quê? O meu produto sempre foi de qualidade. Eu sempre optei por produtos de boa qualidade. Sempre quis levar a melhor experiência para o meu cliente. Então, eu sabia que ele ia voltar. Pela qualidade e também pelo meu preço. E com o tempo, depois que meu cliente já viu, na Mahara, o bolo dela é top. Eu fui aumentando gradativamente o valor dos meus bolos, até chegar na multiplicação por 3. Então, eu acho o ideal, tem gente que coloca ainda 10, 20% a mais em cima deste valor, na multiplicação por 3, que daí é a situação de saber quanto você vai cobrar pela sua mão de obra, quanto você vai valorizar a sua mão de obra. Eu acho que na multiplicação por 3 já tá justo. Mas se é um bolo que dá muito trabalho, você pode aumentar sim mais um pouco, tá bom? Porque ele vai te tomar tempo de você estar produzindo os outros bolos mais simples, que também vendem muito. Então, você tem que pensar nisso, tá, gente? Mais uma maneira bem perfeita também de você saber o valor correto. Ah, tudo bem, Mahara, tu falou que gastou 6. Mas como que tu sabe que tu gastou 6 para fazer esse bolo? Aí, né, tem que saber quanto que foi de farinha, quanto que foi de fermento, quanto que foi de ovos. E isso você consegue através do quê? Da nossa tabelinha, a nossa planilha de precificação que vai ter lá nos bônus, né, da nossa apostila Bolos Caseiros da Vovó. Um dos nossos bônus é esta planilha perfeita que vai facilitar a tua vida e através dela tu vai conseguir saber quanto tu gastou para fazer este bolo caseirinho, para fazer o de ninho com Nutella, para fazer o de churros. Essa planilha ela facilita a vida, porque ela já tem um exemplo ali para te seguir e embaixo é só tu fazer as tuas anotações do teu jeito, com os teus gastos, com os valores da tua cidade. Porque não adianta falar, cobra 10 nesse bolo. Muita gente me manda mensagem no privado, Mahara, recebi uma encomenda, um bolo para 100 pessoas, tá? Quanto mais ou menos eu devo cobrar? Gente, é quase impossível a gente falar quanto que você vai vender o seu produto, porque os preços aí da tua cidade, das mercadorias, dos ingredientes, provavelmente não são os mesmos daqui. De repente aqui o moranguinho tá super em alta, tá R$10 uma bandejinha. E aí tá uma mega promoção de moranguinhos, tá R$3. Não tem como, gente, a gente ter a média de preço para todos os lugares. Você vai precisar da planilha e colocar os seus custos para poder chegar no valor correto, para não perder e também para não cobrar um valor abusivo do seu cliente, né? Que os clientes fogem também dos valores abusivos. Então, tem que ser o valor justo, tem que ser justo para ti como profissional e tem que ser justo para o teu cliente como consumidor do teu produto, tá bom? Então, essa é a minha maneira de colocar preço nos meus bolos.
nesse exemplo aqui eu gastei 6, vou cobrar 18. No nosso bolo de churros, por exemplo, que é uma massa que vai mais ingredientes, né? Daí já é um bolo que eu gastei R$10 para fazer. Então, quanto é que eu vou cobrar na multiplicação por 3 neste caseirinho que eu gastei 10? Vou cobrar 30. Se eu achar que ele dá muito trabalho, a massa é mais complexa, né? O recheio é um recheio que eu tenho que ficar mais tempo no fogo, posso arredondar para 32, para 35. Vai depender do público que tu quer atingir também. Vai depender se tu é um iniciante, vai depender se tu já tem clientes ou não, vai depender de quais produtos tu trabalha. Tudo depende, né, gente, de cada profissional. Mas essa é a maneira mais correta que eu, Mahara Bortolotti, conheço para estar colocando o preço dos teus bolos caseiros e em tudo mais que você fizer ligado à confeitaria, à gastronomia. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado muito deste curso gratuito, porque eu amei fazer com vocês e para vocês este curso. Eu espero que vocês lucrem e faturem muito com a venda de bolos caseiros, pois para vender bolos caseiros vocês não precisam esperar uma data especial. Pode começar amanhã mesmo, botar em prática as massas, testar as massas e já postar no Facebook, no Instagram, no seu WhatsApp, para os vizinhos, para os familiares e já botar lá que você está aceitando encomendas, tá? Primeiro teste as receitas, teste as nossas coberturas, veja se está do teu gosto. De repente aí na tua cidade é um público que vai gostar das coberturas mais doces, então você vai diminuir o creme de leite. De repente são pessoas que preferem o bolo de chocolate, então você vai optar mais pelos bolos de brigadeiro. Então, faça uma análise, lembre sempre também de pesquisar preço, para você poder estar chegando num preço justo para o teu cliente e para ti também, que é muito importante. E quero agradecer por você ter participado. Esse curso foi muito esperado por vocês e por mim. Acreditem, eu estava, acho que mais ansiosa do que vocês para colocar em prática esse curso gratuito. Eu sei que ele vai estar ajudando milhares de mulheres e de homens também que trabalham com a confeitaria, que são iniciantes, que estão começando agora, que tinham, com certeza, os que tinham um pé atrás, um receio, um medo de começar. A partir deste curso, dessas videoaulas, foi um empurrão inicial que eu precisava para ter coragem, para começar, para dar o primeiro passo para ter um negócio de bolos caseiros em casa. Não tem erro, gente. Se vocês fizerem tudo como eu ensinei, o passo a passo, não tem erro. Vocês precisam de boas receitas, vocês precisam de uma pessoa que dê suporte para vocês, para as dúvidas, e vocês precisam amar essa profissão de todo o coração, que vai dar super certo o negócio de vocês. Lembrando que foi liberado o link de compra da nossa super apostila. Lá você conta com 30 receitas de bolos caseiros e tem mais os nossos mega bônus. Tem o bônus que é a 3 videoaulas surpresa, tá? Que a gente gravou. Tem também o bônus que é a minha mini apostila com as minhas 10 receitas secretas. Você vai ter que adquirir para ver as nossas receitas. São doces que você também vai poder trabalhar e faturar muito vendendo. E tem também, muito importante, a nossa planilha de precificação. Essa vai cair dos céus aí na sua mão, tá, gente? Então, aproveitem. Para os 200 primeiros, esses bônus estão disponíveis. E a apostila está com valor promocional de lançamento de R$ 97,00 por R$ 49,90. Você pode fazer em até 5 vezes no cartão de crédito. Ou, se você preferir, pode pagar à vista no boleto. O boleto te dá 2 dias úteis para estar efetuando o pagamento. Quanto antes você efetuar o pagamento, mais rápido você garante a sua vaga, tá, gente? Então, lembrando que a gente precisa dar um suporte para todo mundo. Então, é importante que você, corra, se adiante. Só R$ 49,90 é menos do valor de uma pizza, pelo menos aqui onde eu moro é. Então, vale muito a pena. Lembre de uma coisa, conhecimento ninguém te tira. Já dizia minha mãe, conhecimento é uma coisa que ninguém pode te tirar. Então, é o investimento mais sábio que a gente pode fazer, no conhecimento, em estudo, em aprendizagem. Então,
Faça isso que você não vai se arrepender. Vai ter o meu suporte também pelo WhatsApp, por e-mail também se precisar, né? Tirar as dúvidas e você vai amar. A apostila tá impecável. Lembrando que ela é enviada para o teu e-mail em PDF. Você pode depois mandar imprimir, encadernar. Ficar linda, linda, linda. Várias alunas minhas já fizeram isso. Então, fico por aqui. Uma última coisa que eu fiquei de falar para vocês também nessa videoaula é sobre armazenamento. A massa que a gente fez hoje à base de óleo é uma massa mais resistente à geladeira. Então, se tiver um dia muito quente, ela é uma massa de bolo caseiro que você, com uma embalagem fechada, sempre embalagem fechada com tampa, tá, gente? Essa daqui eu coloquei para ilustrar, para fazer a aula para vocês, porque fica mais fácil de vocês visualizarem o bolo, tá? Mas se não, é nas embalagens fechadas, aquelas com tampa, tá? Então, este bolinho aqui na geladeira, por 2 dias, ele vai aguentar novinho e maravilhoso dentro da geladeira, se tiver muito quente. Mas o ideal é que todos esses bolos fiquem em temperatura ambiente, tá? Mesmo os que tiver cobertura de brigadeiro, que nem a gente fez de ninho e o de churros. Eles vão aguentar tranquilamente 4 dias fora da geladeira com a cobertura dentro da embalagem fechada, vão suportar, vão ficar macios, novinhos, tá? Passou disso, ele já começa a ressecar, já perde a textura boa da massa, a cobertura começa a querer cristalizar, tá? Então, eu indico que vocês deixem os bolos em temperatura ambiente e embalagem fechada. Se tiver muito calor, eu indico que você use a massa à base de óleo, porque ela aguenta a geladeira. A massa que é a base de margarina que a gente usou, ou se você optar por usar manteiga, elas já são mais, né, sensíveis à temperatura fria. Então, elas ressecam com mais facilidade. Se você colocar hoje na geladeira, talvez amanhã ela já esteja querendo ressecar. E essa aqui, a base de óleo, vai suportar mais, tá? Então, vou mostrar para vocês uma embalagem também, com tampa. É essas daqui, tá? Vou colocar aqui dentro, só para ver como é que fica. Ó, gente, essa daqui é uma maiorzinha, pode ser uma menorzinha, tá? Essa aqui também a tampa é grande. Ó, é aquela embalagem que acorda toda a família, tá? Mas ela dá bastante tempo de validade para o nosso bolo, pelo menos ele permanece bastante macio por um bom tempo, tá? Então, prazo de validade para os bolos com cobertura à base de brigadeiro, que são a grande maioria das receitas, 4 dias fora da geladeira ou 2 dias dentro da geladeira se for a massa à base de óleo, tá? A outra eu não indico. Se for bolo que leve frutas em cima, é 1 dia de validade, tá, gente? Não indico, principalmente o morango. Ele é danado, de um dia para o outro ele já tá com outra textura, outra cor, né? Pode azedar o nosso bolo com mais facilidade. Então, quando se trata de fruta, eu dou sempre 1 dia, 2 no máximo de validade e não pode sair de dentro da geladeira, tá? Mas os caseirinhos, as preferências são esses. Ou só a massinha assim, que nem o bolo de oncinha que a gente fez, ou os outros que eu ensinei para vocês, que são a base de coberturas com leite condensado, tá? Então, esses suportam mais a temperatura. Vamos abrir agora aqui de novo, para acordar todo mundo. Essa é a embalagem comum, né? Que vocês vão poder estar cobrando um valor legal nos bolos. E depois, se vocês quiserem, né, impressionar um pouquinho mais o cliente de vocês, vocês podem colocar o bolo caseiro de vocês nesta embalagem. Ela é um pouquinho mais cara, um pouquinho não, ela é quase o dobro da outra, mas fica mais apresentável o bolo. Vou colocar aqui. Ó, coloquei aqui, vou fechar, aí fica o outro bolo caseiro. É o mesmo bolo, mas a embalagem faz diferença. Isso eu quero mostrar pra vocês. O visual faz muita diferença, então não achem que é uma bobagem, não lidem com isso como se fosse qualquer coisa, porque não é. Às vezes é aquele diferencial lá que o outro profissional não faz e tu vai fazer e vai contar ponto para ti e você pode acabar fidelizando clientes por conta disso. Principalmente em festa de aniversário, a pessoa quer chegar impressionando os familiares, todo mundo,
é muito mais legal chegar com uma embalagem dessa do que essa daqui, tá? Mas é o bolo caseirinho, o bolo caseiro da vovó que você quer vender todo dia, quer botar um preço mais acessível pro seu cliente, pode vender nessa daqui sem problema, tá? Eu só quis dar duas opções e mostrar para vocês como que a gente primeiro come com os olhos, né? Até mesmo pela embalagem. Então era isso, pessoal. Já falei demais para variar. Vou me despedindo de vocês. Vou me despedindo de mais um curso gratuito que foi para mim muito especial. Eu espero que tenha sido para você também. Que você fique com Deus, que ganhe muito dinheiro vendendo bolos caseiros aí na sua casa, perto da sua família, podendo curtir os seus filhos, né? Que essa é a parte boa de poder trabalhar em casa, é curtir os filhos, é estar dentro de casa. Então, eu espero que vocês faturem muito. Me marquem no Facebook quando colocar em prática, né, as nossas receitas e clica no link de compra e adquira agora mesmo a tua apostila Bolos Caseiros da Vovó com a Rara Bortolotti. Aproveita que já já vai acabar as apostilas. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo curso gratuito. Beijão!